Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade que a ETIL está dando aí dessa apresentação, desse evento tão bacana, em nome da STEC. Agradeço a vocês também pela participação. O nosso tema é segurança em instalações elétricas. É um tema que vai de encontro com a apresentação que o Jota fez aqui. O Jota fez uma apresentação bem bacana da parte conceitual, mas agora a gente tem uma grande diferença, né? A nossa diferença agora é que a gente vai apresentar as causas de acidentes, dados estatísticos, porém, apresentando a solução dos produtos, né, que a gente tem no dia a dia, que a gente usa, nós profissionais do ramo, a gente usa bastante, então a gente vai falar um pouco mais de produto e as soluções, né. Então, a nossa apresentação está dividida basicamente da seguinte forma, né, a gente vai fazer uma introdução ao tema, a gente vai falar as principais causas de acidentes, com a parte de estatística, que a gente vai passar por isso também, e apresentar as soluções que a STEC tem disponível no mercado, que a gente trabalha com a ETIL também, né, que vocês podem encontrar aqui na ETIL. Então, iniciando aí, né. Antes de tudo, eu quero passar um pouquinho da parte institucional da STEC, né, uma parte bem rápida, né, até porque essa apresentação são só 30 minutos, o Wilton já falou que se passar de 30 ele corta o microfone, então eu vou tentar respeitar isso, também vem o almoço aí. 28, né, agora, tá, bom, vamos tentar respeitar o tema aqui. A STEC tem mais de 40 anos de história, mais de 50 linhas de produtos. É impossível falar de todas hoje, né? A gente vai focar em algumas, e como eu disse, tem link com esses acidentes que a gente vê. Convido vocês a visitarem o nosso site, visitarem as nossas redes sociais, que lá tem todas essas outras linhas, que também vocês podem encontrar aqui na ETIL. Insumo básico aí dos problemas com segurança em instalações elétricas é a eletricidade, né? Hoje em dia, já se imaginaram uma vida sem eletricidade atualmente? É quase impossível, né? Principalmente as gerações atuais, né? Por quê? Né? Porque está presente em quase 98% dos domicílios brasileiros. Hoje em dia, é considerado até como um serviço de necessidade básica. Isso falando da parte até de direitos humanos, eles dizem que é um serviço de necessidade básica, proporciona melhores condições de vida. Se você quiser fazer uma refrigeração de um alimento, você quiser tomar um banho quente, proporciona oportunidades para vocês estudarem à noite, enfim, aumenta o dia, digamos assim, com a eletricidade, né? E acesso a oportunidades. Hoje em dia, quando a gente fala de oportunidade, tem muito a ver com a globalização, a internet, né? A internet hoje em dia é movida através dessa eletricidade, enfim, é um assunto que requer a nossa atenção e a gente precisa ter os cuidados básicos, né? Então, até as estatísticas gerais de acidentes, falando de segurança em instalações elétricas, esses dados foram tirados da Abracopel, inclusive o Jota citou na apresentação dele a Abracopel. A Abracopel ela é a Associação Brasileira de Conscientização para Perigos de Eletricidade, né? Então, ela é uma associação que ela levanta esses dados via Google, através de palavras-chave. Então, ela linka lá no Google. Então, se em algum momento alguém publicou, teve um acidente devido a choque elétrico e tal, ela recebe essa notificação e vai averiguar. E aí eles estudam lá para ver qual que é a veracidade do tema e faz as estatísticas. Essas estatísticas são publicadas anualmente para conhecimento de todos, né? É aberto, não é pago, e a gente pegou isso até para fazer um embasamento do nosso tema. Então, aqui vocês podem ver, de 2013 a 2017, houve um aumento aí de quase até 30% aí nos acidentes com origem elétrica. Em 2017, isso foi até mais do que 1.350 acidentes. Então, é um assunto que requer atenção. Até dando o número exato, foram 1.387 de acidentes gerais, aí, dando uma ênfase até nos choques elétricos. Mas existem diversas causas, né? Quais são as principais causas de acidentes atualmente, né? Pode ser por sobrecarga, um curto-circuito originado de uma sobrecarga ou não, choque elétrico, que a gente pode ver aí que quase que na totalidade dos acidentes fatais foi devido ao choque elétrico, 627, e descargas atmosféricas.
Falando um pouquinho dos principais motivos do que pode ter gerado tantos acidentes hoje em dia, talvez a falta de conhecimento, ou seja, pessoas que não sabem realmente os perigos que a eletricidade pode provocar. Omissão, esse é um grave, né? Talvez quando as pessoas saibam realmente qual que é o perigo e não tomam nenhuma ação para que isso seja evitado, né? Talvez uma redução de custo, a gente que tem também um link com essa parte comercial, né? Redução de custo é complicado, às vezes o cliente ele investe tanto em decoração, investe em porcelanato, investe em tantas coisas e deixa, aí você faça um orçamento lá para ele, vamos colocar um DR, vamos colocar um DPS, e falar, não, eu estou sem dinheiro, né? Então redução de custo é algo que hoje em dia impacta bastante, inclusive nessas estatísticas, né? E a falta de compromisso com o tema. Um exemplo aqui para ilustrar uma falta de compromisso com o tema. As concessionárias hoje em dia dizem não construam próximo de eletricidade e tudo, porque pode gerar um problema com a eletricidade, enfim, e você vê que isso não cessa. Existem ainda acidentes com profissionais da obra carregando vergalhões, enfim. Isso é uma falta de compromisso com o tema, porque eles sabem do real problema que é e continuam atuando, né? Então, começando com sobrecarga e curto-circuito. Quem aqui viu esse problema que teve recente aqui, né, um assunto recente aí do mês passado, né, do edifício Wilton Paes de Almeida? Um edifício na foto esquerda aqui é uma foto de 1969, na época da inauguração. E em maio agora, um mês passado, o prédio tomado por chamas, né? E a gente viu, através das reportagens, que a origem desse incêndio foi uma sobrecarga, né? Foi no 5º andar, era uma invasão, tá certo, né? Então tinha uma geladeira, um micro-ondas e uma televisão ligada no mesmo ponto. Aquilo gerou uma sobrecarga naquela instalação, gerou um aquecimento, né? Não tinha nenhum dispositivo de proteção instalado, que no caso deveria ser um disjuntor. Aquilo, como disse, tinha muito material combustível em volta, então essa isolação por sobrecarga derreteu, gerou um curto-circuito, um princípio de incêndio e deu o que deu. Vidas se foram, né? Então a gente sabe que é um assunto real, é um assunto grave e a causa disso tudo foi uma sobrecarga, gerou um curto-circuito. Falando um pouquinho mais de sobrecarga, exemplo básico aí de sobrecarga, né? Quem nunca viu isso aqui, né, hoje em dia, né? Principalmente em cabeleireiro, né? Vê muito isso aqui, né? Às vezes o cara lá tem uma tomada só, ele liga lá o secador, a maquininha, liga tanta coisa, o cara do lado liga também o mesmo, enfim. Isso pode gerar uma sobrecarga, imagina que essa tomada esteja dimensionada para 10 amperes, tantos equipamentos ligados ao mesmo tempo, pode gerar puxar uma carga aí de 40, 60, enfim. E um disjuntor corretamente instalado e dimensionado para essa aplicação, ele vai proteger desarmando, né? Então, um exemplo aqui de sobrecarga básico. E um exemplo de curto-circuito pode ser via sobrecarga, como a gente viu no prédio lá Wilton Paes de Almeida, ou existe N motivos para gerar um curto-circuito, talvez uma emenda mal feita, uma isolação rompida, então ele gera um caminho sem fim, né, que tende ao infinito, aquela faísca, né, e aquilo também pode gerar um princípio de incêndio. Solução que tem para isso, que todo mundo conhece, são os mini-disjuntores, os disjuntores DIN, né? Atualmente a STEC trabalha com a linha completa de disjuntores, campeão de vendas aí atualmente no Brasil, a empresa que mais vende mini-disjuntores é a STEC, um produto bem consolidado, testado, enfim, é um produto que a gente dá muito valor, ele é certificado pelo Inmetro, como todos sabem, ele tem nos modelos mono, bi e tripolar, desde 2 até 125 amperes, nas curvas B e C, e diferentes capacidades de interrupção. Falando até um pouquinho das capacidades de interrupção, a STEC tem um modelo SDD, a linha SDD, que é para 3KA, geralmente é aquele produto de frente, né, aplicações em geral. A linha SDD, a SDZ, que é de 6KA, e a linha mais nobre, digamos assim, que resiste curtos de até 10KA, ou seja, 10.000 amperes. Isso é calculado de acordo com o projeto, pelo nível de curto-circuito da instalação, então você dimensiona conforme o seu projeto aqui. A STEC tem todas as linhas e a ITIL trabalha com elas, né? Falando um pouquinho das curvas de disparo, dando apenas uma passada, como eu disse, a STEC tem a curva B e curva C, muita gente não sabe até a diferença dessas curvas, né? Digamos que o curva B ele é mais destinado para cargas predominantemente resistivas, no caso chuveiros e
enfim, ferro de passar roupa, uma carga resistiva também, e o curva C mais para cargas indutivas, onde um exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem um compressor lá dentro, que não deixa de ser um motor, todo motor elétrico ele parte em pico, né? Então, digamos que o curva C ele foi projetado para admitir esse pico, né? Então, ele é mais para cargas indutivas, né? Então, a STEC tem essas duas linhas. Aproveitando o gancho de sobrecarga e curto-circuito, a STEC tem essa linha nova de disjuntores caixa moldada, está até no nosso stand, convido vocês para visitar a gente, dar uma olhada no físico. É uma linha que foi lançada recentemente. Quem já conhecia a linha antiga, que era a linha Marx, né, aquele disjuntor mais claro, essa é a linha nova, ela está mais compacta, numa caixa menor, com os níveis, as capacidades de interrupção superior à linha antiga, ou seja, uma linha mais eficaz. E ela tem, como eu disse, ela tem os dois modelos, né, a função térmico e magnético fixo, que é a parte superior, ele vai até 1.250 amperes. E dentro dessa linha de térmico e magnético fixo, existem duas sublinhas de acordo com a sua capacidade de interrupção também. Então, aí você calcula o seu nível de curto lá, ou vem o projeto e você consegue dimensionar qual é a melhor para a sua instalação. E a linha com função térmico ajustável. Então, às vezes, você precisa ter uma sensibilidade maior na sua instalação, você consegue ajustar a corrente nominal do disjuntor, né, e deixa mais sensível para uma instalação, uma seletividade, que seja. Também é uma linha que ela vai até 630. Caso vocês precisem fazer algum comando, a STEC tem uma linha completa de acessórios nessa linha também, falando de acessórios internos, desde bobina de disparo, bobina de mínima tensão, contatos auxiliares, alarme, e acessórios externos, como motor elétrico de acionamento, alavanca, isoladores de fase, terminais, enfim. É uma linha bem completa, uma linha que chegou, a STEC investiu bastante. Convido vocês para dar uma olhadinha lá no nosso stand, como eu disse. Falando do segundo tema aí, daquela estatística que a gente viu, que é o choque elétrico. Choque elétrico, como a gente viu, quase na totalidade dos acidentes fatais no ano de 2017 foi devido a choque elétrico. Quem tem criança em casa sabe que isso acontece, sabe que isso é uma preocupação 24 horas, não é mesmo? Às vezes até falam, eu vou entrar no tema, mas o pessoal até fala, mas pô, DR é caro. Aí a pergunta que eu faço para vocês, é caro mesmo? Olhando uma imagem dessa daqui, é caro mesmo fazer uma instalação de um DR? É um bom argumento de vendas, é ou não é? Até um dado estatístico da Abracopel, 46% dos acidentes no ano de 2017, isso aqui foi retirado em 2018, mas é do ano de 2017, foi no Nordeste, seguido pelo Sudeste com 20%. Né? E as principais vítimas de choque elétrico ainda hoje são as crianças de 0 a 5 anos. Então, teve um aumento de 35% entre 2016 e 2017. Então, é um número muito alto e existe uma solução para isso, né? Que são os DRs, os interruptores diferenciais residuais. O princípio de funcionamento, falando tecnicamente desse produto, basicamente ele é o quê? Imagine que na sua instalação você tem um DR no quadro. Ele fica monitorando toda a instalação, a corrente que sai e que volta para ele. Então, digamos um exemplo básico aqui. Imagina que esses circuitos são de 2 amperes, está passando lá no interruptor, na lâmpada, e voltando 2 amperes, ele está atuando, maravilha, ele não detectou nenhuma fuga de corrente, que o DR ele detecta fugas de corrente. Exemplo 2 aqui, alguém tomou um choque. Então, imagina que está passando 1 ampere no corpo desse cidadão, então voltou só 1 ampere. Então ele compara a corrente que saiu com a que voltou, e nesse momento ele atua, ele desarma, ele evita que a pessoa fique exposta a essa corrente, né, por um tempo longo. 30 miliamperes, estudos dizem que pode ser fatal, passando pelo corpo. Então ele vem pelo braço, ele tende a ir ao solo, só que no meio do caminho tem o coração. Então o coração ele é uma bomba, ele pode gerar uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Então o DR ele não impede a pessoa de tomar o choque, porém, o ato dela colocar um dedo na tomada, enfim, não vai impedir, mas instantaneamente ele desarma e protege, digamos, a pessoa em si. Né? A STEC tem o modelo bipolar e o tetrapolar, as correntes nominais, conforme vocês podem ver no slide, a sensibilidade de 30, que é destinada à proteção de pessoas, e 300 miliamperes.
ela tem esse botão teste, que é justamente para você simular uma fuga de corrente. Então, atualmente, você não precisa, né? Muita gente fala, eu quero saber se o meu DR está funcionando, vou pôr um dedo na tomada. Não, não precisa disso. Aperta o botão, ele simula internamente uma fuga e vocês conseguem testar o funcionamento do produto. Inclusive, é possível recomendar aos seus clientes o teste, de acordo com mensalmente, enfim, trimestralmente, de acordo com quanto ele quiser, né? Ali tem um slide, ali tem um pedaço do slide, uma imagem da NBR 5410. A gente que é profissional do ramo, né, tem que saber o que é a NBR 5410, que é a norma que rege as instalações elétricas em baixa tensão, e é como se fosse a nossa Bíblia, né, Jota? O Jota está até conversando com ele agora há pouco, ele sempre anda com ela ali para provar para o cliente a necessidade, a obrigatoriedade do uso de alguns equipamentos. Inclusive o DR é um deles, né? Essa norma ela cita o quê? Que ambientes ou instalações onde possa ter umidade ou áreas que podem ser molhadas, é obrigatório o uso do DR. Ou seja, casas em geral já é uma obrigatoriedade, até porque hoje as construções, né, os empreendimentos, todos já se adequaram a isso, né? A gente até recentemente fui fazer uma visita numa obra Minha Casa Minha Vida, 3.800 unidades, as 3.800 unidades com o DR instalado, já protegendo toda essa instalação. Então é algo que, por ser uma obrigatoriedade, a demanda tende a aumentar. Então nós, profissionais do ramo, tem que saber qual que é a utilidade disso, como dimensionar, porque isso tende a aumentar e é bom para nós. Falando um pouquinho mais agora só de descargas atmosféricas. Até então, a gente falou de proteção de pessoas. Só que agora eu quero fazer uma observação para a proteção do nosso patrimônio, dos nossos equipamentos, né? Que também é importante. Hoje em dia é tão difícil ganhar um dinheiro para conseguir montar a nossa casa, montar nossas coisas. Existem soluções que vão impedir que esses equipamentos sejam queimados, que é o DPS. A gente vai falar um pouquinho deles, né? Então, para curiosidade nossa, aqui o Brasil é um país com maior incidência de raios no mundo, ou seja, queima-se muito equipamento todos os dias. E existe uma solução para combater isso, que são os DPS. A STEC tem uma linha de DPS completa, até algumas as amostras tem no nosso stand para visita de vocês. Esse aqui é o modelo monobloco, eles têm essas diferentes correntes máximas de descarga. O que é isso? O DPS ele monitora a instalação, ou seja, no eventual surto que se dê, no caso de algum raio, ele desvia esse raio e joga para o circuito de aterramento. Ou mesmo manobras da concessionária, ou seja, quando dá aquele apagão, na hora que volta, ele volta em um surto, ele não deixa de ser um surto. Esse surto, muita gente não sabe, mas talvez não é o suficiente para queimar um equipamento, mas ele reduz a vida útil. Então é importante ter um DPS para isso também, para não reduzir a vida útil dos equipamentos, né? Como vocês podem ver, existem diferentes correntes máximas de descarga, no caso de 15, 25 e 40. Digamos que 15 e 25 é utilizado para regiões metropolitanas, onde tem muitas torres, para-raios, então se cai um surto ali, ele tem diversos caminhos, então ele chega na nossa instalação com uma intensidade mais baixa. E o de 40 kA é mais utilizado para regiões de sítio, áreas rurais, ou se cai um raio naquela região, toda a energia vai para aquele ponto, então você precisa ter um DPS de uma capacidade maior. Também a NBR 5410 diz que é uma obrigatoriedade para locais onde tenha trovoadas, mais que 25 dias de trovoadas por ano, ou seja, a gente viu que no Brasil cai muito raio, é quase que uma obrigatoriedade também. Também é um assunto que a demanda tende a aumentar, então a gente precisa estar ciente para recomendar aos nossos clientes a utilização. A STEC tem esse segundo modelo, que é o modelo cartucho. A diferença do anterior é que, no caso de algum... Porque o DPS, com o tempo, ele se degrada. Ele vai desviando os surtos e, com o tempo, ele se degrada. Até voltando um pouquinho, no anterior, ele acende essa lâmpada, certo? E é a hora de trocar, vir na etil e trocar. O modelo com cartucho, em vez de verde, ele fica vermelho. É a hora de trocar o DPS. Só que você não precisa tirar ele do trilho, tirar os fios, tirar o borne, soltar o borne, você troca apenas o cartucho. Essa é uma facilidade que o produto dá. Eletricista, nós gostamos disso, que é prático, né? Então, se vende apenas o cartucho, você consegue trocar esse cartucho com facilidade. Ele tem uma sinalização remota ali no fundo, caso você precise fazer uma sinalização em um outro ponto, desde que o quadro seja de difícil acesso, é um contato seco ali que ele consegue enviar um sinal para uma sinalização em um outro ponto para saber que o DPS chegou no fim da vida útil, é hora de trocar.
Para fechar, a gente trabalha também, a Stack é muito conhecida com essa parte de conexões, né? Conexões industriais, aqui no caso do slide, e também requer a nossa atenção, por 2 pontos. Primeiro, porque quem vai fazer a conexão são pessoas, né? Então tem que ser um produto eficaz, um produto seguro. E outro ponto é que quando a gente fala de instalações industriais, conexões industriais, a gente está falando às vezes de uma conexão de equipamentos de grande valor, ou talvez que são importantes numa fábrica ou num processo que aquilo não pode parar. Então a Stack tem uma linha completa de plugs e tomadas industriais. Aqui no slide a gente tem 2 aplicações muito comuns. Do lado esquerdo, canteiros de obra, construção civil, então a gente vê plugs, acoplamentos, tomadas instaladas no mesmo ponto. E aqui numa área industrial, isso aqui se vê muito em McDonald's. Se você olhar lá dentro do McDonald's, você vê essas tomadas sempre lá montadinhas, né? Tem muita aplicação. E até uma pergunta que a gente sempre recebe, né? O porquê das cores? Seria algo um marketing do produto? Seria uma forma de chamar a atenção do produto? Na verdade, as cores ela é um requisito obrigatório da norma, porque essa norma, esse produto, ele foi projetado até por ser de uma capacidade alta, por estar conectando equipamentos de alta capacidade, enfim, de máquinas, ele tem que ser anti-erro, como um exemplo disso tudo. Imagina que essas 2 tomadas aqui, seja uma tomada e um plug, certo? Eles 2 são da mesma corrente. Vamos imaginar que os 2 sejam de 16 amperes, esse e esse. Os 2 têm a mesma número de polos, né? 3 polos, neutro e terra, no total 5 polos. Porém, esse aqui está ligado no 380 e esse aqui ele é 220. A posição do pino terra nessa norma e do produto é em relação à tensão, ou seja, o 220 ele está numa posição 9 horas e um 380 ele está na posição 6 horas, ou seja, nunca vai conseguir fazer a conexão mecanicamente, é impossível. Então ele é a prova de erros, de conexões irregulares, né? Então nunca se vai queimar um equipamento por ter diferença de tensão. E um outro ponto é o quê? Que essa tensão tem uma relação com as cores. Por exemplo, 220 é azul, 380 vermelho. Então, às vezes, o inspetor lá, o pessoal da manutenção, ou quem seja lá, o trabalhador, ele vai fazer uma conexão, ele olha lá uma tomada azul, outra vermelha, já gera opa, tem algo errado aqui. Então, as cores também é uma forma de identificação das tensões e da posição horária desse tipo de produto. A Stack tem o modelo plug, tomadas de embutir, tomada de sobrepor, o plug está aqui, né? Tomada de embutir, tomada de sobrepor e o acoplamento, dependendo da sua aplicação. Essa linha é uma linha bem consolidada da Stack, o pessoal até conhece como plug tomada Stack no mercado aí, né? Acho que a Stack foi a primeira linha da Stack, na verdade, né? Uma linha de peso. Atualmente a gente tem 3 linhas falando, na verdade 4 linhas aí de plugs e tomadas industriais, essas 2 que são primeiras, a Newcon e a Brasicon, com grau de proteção IP44, e essa última aqui essas 2 últimas com grau de proteção IP67, ou seja, dependendo da sua aplicação, a Stack tem o produto eficaz. Como um adendo a essa linha de plugs e tomadas industriais, eu gostaria de falar um pouquinho dessas tomadas com bloqueio. Vocês já ouviram falar de tomadas com bloqueio mecânico? Enfim, essas tomadas com bloqueio mecânico, elas são muito utilizadas quando existe, a aplicação dela é quando existe um elevado grau de segurança naquele ponto, ou grande número de comutação, ou seja, manobras, conexão, desconexão, por ela ter uma chave seccionadora aqui. Outro ponto que para mim é o mais importante, isso é muito utilizado em locais onde tem grande circulação de pessoas. Imagine que essa tomada aqui ela está instalada num ponto, num parque, num shopping, que seja, e você não quer correr o risco de uma criança que levante essa tampa ali, coloque um dedo na parte da frente e tome um choque. Por quê? Porque essa tomada ela trabalha da seguinte maneira, ela só vai conseguir ser acionada, a chave seccionadora ela só vai conseguir ser acionada quando o plug estiver conectado. Então ele libera o mecanismo e você consegue fechar o contato aqui, né? Se não tiver o plug conectado, então se uma criança levanta a tampa, coloca o dedo ali naquela parte frontal, ela não toma choque nenhum, porque não tem tensão naquela parte da frente. Aí ela só vai ter quando conectar o plug. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Às vezes você tem
numa região aberta, né, com grande circulação de pessoas também, às vezes uma pessoa vai lá involuntariamente ou intencionalmente ou não, tenta retirar esse plug e é um equipamento importante, você não quer correr esse risco. O que acontece? Você colocou o plug aqui, travou, fechou a chave seccionadora, você consegue colocar um cadeado ali. Então ninguém vai conseguir retirar o plug, isso assegura você, dá essa confiabilidade para você que esse produto ninguém vai retirar ou ninguém vai deixar no off, que seja. Essa é a primeira função da chave, é assim que ela trabalha. E o segundo ponto é o quê? Que ninguém vai retirar esse plug com a chave ligada, ela só sai o plug com a chave desligada. Então evita que ocorra um arco voltaico ali, enfim. Essas são as principais aplicações das tomadas com bloqueio. A STEC tem uma parceria muito grande com a Vale, com o metrô, que é algumas aplicações que a gente usa nisso, né, que tem grande circulação de pessoas, regiões portuárias, mineradoras, enfim. Modelos de termoplástico e alumínio, dependendo da sua aplicação. E aí você consegue colocar uma proteção destinada para essa tomada, ou seja, consegue colocar um disjuntor aqui na parte da frente dela, disjuntor mais DR, ou sem proteção nenhuma, quando você tiver a proteção no seu quadro, enfim. Eu disse também que dá para fazer um intertravamento mecânico, ou seja, dá para colocar um cadeado na posição desligado ou na posição ligado, e isso é um requisito da NR10, né? É impossível a gente terminar essa apresentação aqui sem citar a NR10. NR10, até o Jota falou bastante dela, né? NR10 é a norma regulamentadora número 10. O nome dela é Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. O que eu queria falar, só um ponto da NR10, né? Que é em relação à manutenção. A NR10 ela cita alguns procedimentos básicos para efetuar uma manutenção segura. O primeiro ponto é o seccionamento, o segundo ponto é o impedimento da reenergização, né? E aí, como a gente faz isso? Como a gente faz isso para ninguém? Imagina que você vai fazer uma manutenção em algum equipamento que seja longe do quadro. E aí você tem que ter a certeza de que ninguém vai lá e aciona aquele disjuntor e põe em risco a sua vida. A gente está no Brasil, o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, existem diversas soluções aí que o pessoal às vezes manda para você. O que você acha dessa daqui, Jota? Às vezes não é o mais eficaz, né? Apelou para o homem aqui, né? Então, existem soluções aí, até conversei com o Júlio agora, né? A Etil vai começar a trabalhar, espero, em breve, com a linha Safe, né? Essa linha é uma linha de dispositivo cadeado, então ela impede de desligamento ou ligamento inadequado. Então, no caso, vocês, eletricistas, que estão sempre mexendo com manutenção, né? Isso dá uma confiabilidade no seu serviço, né? Então, você consegue deixar ele numa posição desligado, passa o cadeado, leva a chave, ninguém vai querer lá tirar esse cadeado ou querer acionar involuntariamente ou voluntariamente, né? Ou na posição on também. E muita gente pergunta, mas se eu travar na posição ligado e ele tiver um curto-circuito ou uma sobrecarga, o produto mesmo ele desarma internamente, então não tem esse problema de não proteger, né? Essa linha se estende aos disjuntores caixa moldada, que também a gente consegue ter esse acessório de dispositivo cadeado. E, para finalizar, para plugs, isso aqui é interessante quando você precisa ter um controle. Imagina que esse plug está em algum evento, até falaram comigo agora há pouco, num evento. Imagina que esse plug está lá e você não quer correr o risco de alguém pegar esse plug e colocar numa tomada, ligar um equipamento que não precisa, né? Naquele momento, você consegue colocar um cadeado lá e você tem o controle da situação.